Bom, neste tópico eu falaria rapidamente sobre os métodos de filtragem de dados no Access 2007. Bom, o método de filtragem ele é basicamente o mesmo que no Access 2003 e versões anteriores, porém, obviamente, há algumas ligeiras mudanças. Bom, vamos iniciar aqui pela filtragem por seleção. Nós podemos simplesmente clicar sobre o valor que desejamos filtrar e apenas para lembrar, clique direito, obviamente, e nós utilizamos então esse clique direito para abrir essas opções. E uma das opções é igual a Alfred Filterkist, que é o valor atualmente selecionado, então nós filtraremos pela seleção. E nós temos também aqui, diferente de Alfred Filterkist. Bom, se você utiliza ou utilizou alguma vez o Access 2003, você deve lembrar que esta opção era chamada de filtrar por seleção e a opção é diferente de, era chamada de filtrar excluindo seleção. Então nós poderemos aqui filtrar por seleção. Nós podemos clicar aqui em alternar filtro para remover o filtro. E diferente de Alfred Filterkist, neste caso seria removido então Alfred Filterkist da nossa lista. Nós temos também aqui sobre a guia início e o grupo classificar e filtrar, nós temos aqui a opção seleção. E podemos aqui fazer exatamente a mesma coisa que havíamos feito utilizando o clique direito do mouse. Então, igual a Alfred Filterkist, teria exatamente o mesmo efeito que nós havíamos feito aqui com o botão direito. Como você pode ver, já tem até aqui o tick marcado dizendo que nós havíamos filtrado por seleção igual. Então, apenas alternando aqui o filtro para removê-lo. Além desses dois métodos de filtragem, nós também temos uma filtragem chamada filtragem por formulário. Neste caso específico, nós vamos ter aqui a opção avançado e nós temos aqui a opção filtrar por formulário. Vamos remover aqui clientes, nós temos aqui ou. Então nós vamos selecionar aqui Alfred Filterkist e clicando em ou, como você pode ver, novas opções serão adicionadas. E nós vamos até país de destino e vamos escolher aqui, digamos, Bélgica. E tudo que você precisa fazer agora é clicar em alternar filtro. E nós temos agora retornado 25 de 800 e alguma coisa de filtros que nós tínhamos. Então nós temos aqui a Bélgica e temos então Alfred Filterkist. Como você pode ver aqui embaixo, este pequeno botão indica que essa nossa tabela ela foi filtrada. Então basta que você clique sobre este valor para que você possa remover então o filtro. A outra opção obviamente era aqui em cima, alternar filtro. Nós temos também filtragens por critérios determinados. Com isso eu quero dizer, por exemplo, vamos aqui rapidamente criar uma consulta qualquer. Vamos salvar aqui uma consulta simples. Vamos concluir então esta nossa consulta. Vamos aqui até o início e nós vamos entrar aqui no modo de design. E nós temos aqui embaixo os critérios. Então, nós temos aqui o código do cliente. Vamos apenas abrir aqui fornecedores. Na verdade, clientes. Vamos copiar esta opção, vamos fechar aqui a tabela, nós não queremos salvar isso. Então nós temos aqui o código do cliente, que é o código que nós havíamos copiado. Então vamos para o modo de exibição e nós temos então aqui o nosso filtro por critério. Bom, este filtro de critério, como você deve ter notado, nós já estamos agora numa consulta, já não estou mais trabalhando com a tabela. Então apenas para recapitular aqui rapidamente, uma vez que você efetua esse tipo de filtro, você tem aqui a opção modo SQL e aí você verá aqui a instrução SQL, a qual é utilizada para criar a nossa tabela. E aqui embaixo nós temos o statement where, o qual indica qual campo e qual valor deve ser utilizado para a filtragem da nossa tabela, ou melhor, da nossa consulta. Então vamos aqui retornar ao modo de design
e apenas farei alguns comentários rápidos. Bom, essa parte aqui onde se encontra essa tabela que eu estou movendo na tela, ela é chamada de painel de tabelas. O painel de tabelas serve para adicionarmos tabelas, as quais utilizaremos na filtragem ou consulta. Nós temos aqui embaixo o campo. E o campo se refere ao campo que desejamos filtrar. Em cada coluna podemos escolher um campo diferente da mesma tabela ou até mesmo de uma tabela diferente se elas tiverem algum tipo de relacionamento. Nós temos aqui embaixo classificação. Bom, na verdade eu pulei aqui tabela, mas é porque neste caso só tem uma tabela. Caso, por exemplo, eu venha adicionar alguma outra tabela, digamos aqui categorias, adicionar, fechar. Uma vez que você clique em tabela, você terá aqui as duas tabelas. E o que você fará, apenas que você possa dar uma visualização rápida agora, mas posteriormente nós voltaremos a isso. Então, digamos que eu selecione, por exemplo, categorias. Quando eu seleciono o campo, somente os campos da tabela categoria será apresentado. Ao passo que se eu não seleciono nenhuma tabela, quando eu venho aqui, aparece todos os campos, tanto da tabela pedidos quanto da tabela categorias. Então é apenas uma forma de você filtrar os campos para facilitar o seu trabalho. Então, continuando aqui com a classificação determina como os dados devem ser classificados. Então nós poderíamos, por exemplo, aqui fazer uma classificação, por exemplo, crescente. Nós temos em seguida os critérios. Obviamente nós temos aqui mostrar ou não mostrar. Quando você decide mostrar, isso significa que o campo será ou não removido da visualização de sua consulta. Então nós temos aqui os critérios. O critério, como você já viu aqui na criação, ele determina o que deve ser filtrado. Então aqui o usuário pode utilizar os operandos como igual, menor que, maior que, apenas para você visualizar. Então você poderia dizer igual a alguma coisa, você poderia dizer menor, ou você poderia dizer maior, ou você poderia dizer menor ou igual a alguma coisa. Você poderia dizer maior ou igual, ou então você poderia dizer diferente. Então todos esses operandos você poderia utilizar aqui na área de critério. E finalmente nós temos aqui a opção ou, e esta opção refere-se a algum critério determinado pelo usuário. Note que este critério é, na verdade, uma condição interna. O critério precisa ser exatamente igual ao comprimento. Caso contrário, ele não retornará o valor. Então vamos remover essas duas tabelas daqui, apenas para que você possa visualizar. Deixa eu abrir aqui então a tabela produtos. E na tabela produtos eu tenho aqui um campo unidades em estoque, e aí eu utilizaria o critério menor ou igual a 10. Nós podemos selecionar um outro campo também. Vamos selecionar aqui o campo nome do produto. Podemos mover aqui as colunas para mudar a ordem, e vamos agora para o modo de exibição. Então nós temos aqui uma lista de todos os produtos aonde a quantidade de unidades em estoque é menor ou igual a 10. E você poderia obviamente modificar isso aqui, digamos que a quantidade fosse 100. Nós podemos aqui executar, e agora obviamente a nossa lista ela é bem maior do que a lista anterior. Bom, então é basicamente isso para este segundo grande tópico. Aqui você aprendeu rapidamente como utilizar a classificação e filtragem de dados, como criar filtros por seleção, por exclusão, além de também utilizar um formulário para criar o seu filtro. Este último filtro que eu apresentei agora, ele será um filtro o qual nós retornaremos posteriormente, porque quando iniciarmos o trabalho real na criação de consultas, é algo que você realmente utilizará com bastante frequência.